Boa noite a todos. É com imensa alegria que retorno ao convívio dessa casa. Agradeço a oportunidade pelo convite e vamos buscar interpretar as palavras que a gente acaba de ouvir em termos de mensagem, da oração. Peço a cada um dos presentes, em necessitando interferir. Qualquer momento da minha fala, fica à vontade, isso vai nos favorecer o nosso trabalho. Bom, foi proposto o tema compromisso moral com a doutrina espírita. E não nego para vocês que realmente é um tema bem abrangente. Quando a gente fala em compromisso moral, nós fomos buscar no dicionário o que significa essa expressão compromisso moral. É muito ampla a notificação do termo. Se refere à responsabilidade que cada pessoa sente com relação a um princípio de qualquer natureza. Esse princípio pode ser ético, material, independente de obrigações legais ou externas. É um sentimento interior que nos guia a tomar decisões e atitudes. Isso seguindo a nossa consciência, seguindo o nosso senso de justiça. Então, compromisso moral é muito amplo, não podemos citar algum exemplo. Qual o compromisso que tem o cônjuge? É ser fiel ao seu cônjuge, com o seu trabalho, enfim, naquilo que esteja na nossa experiência, no nosso dia a dia, e serve para nós como um desafio. Por exemplo, alguém pode ter um compromisso moral de ajudar o próximo. É da natureza da nossa consciência entender com profundidade esse compromisso. Defender a verdade, proteger o meio ambiente, isso é compromisso moral. Mesmo que não haja uma exigência formal, uma exigência legal para aquilo. A instituição da lei fulana de tal nos dá essa obrigação. Não. O compromisso moral é interior, é íntimo, é aquilo que nós carregamos em nossos sentimentos. É isso que deve chamar compromisso moral. É o essencial para a construção das sociedades. É o compromisso moral que nós carregamos no que diz respeito à nossa família. Os componentes da nossa família precisam de nós termos o compromisso moral com essas criaturas, para que haja, com isso, uma sociedade justa e harmoniosa, pois a sociedade começa com a família. Entendemos, com isso, que não basta dizer-se espírita. Ah, eu sou espírita. Tudo bem, que ótimo, você é espírita. É imprescindível, é necessário, é fundamental que tenhamos conhecimento do que é a doutrina.
Isso aí é um compromisso moral com a doutrina, conhecer na íntegra o que é a doutrina espírita. E, acima de tudo, não basta conhecer, tem que trabalhar para seguir os ensinamentos dessa doutrina, sobretudo no que diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos irmãos de doutrina. E mais tarde nós vamos ver esse procedimento na íntegra. E Leon Denis tem uma afirmação no livro O Invisível, em que ele diz: o espiritismo será o que fizerem os homens. Dá para nós percebermos o nosso compromisso com a nossa doutrina. O espiritismo será o que fizerem os homens, o que fizerem dele os homens. Eu vou ter a necessidade de preservar esses princípios que a doutrina nos oferece, que estão todos baseados na mensagem de Jesus Cristo, quando veio ter conosco. Ele trouxe a mensagem divina para a humanidade, não para um povo, mas para a humanidade, e Kardec, com a sua profundeza de raciocínio, ele foi buscar o que havia de mais importante na doutrina, o que havia de ensinamento sem alegoria, sem nenhuma fantasia. Então, para nós entendermos a grandeza desse termo, compromisso moral com a doutrina espírita, essa expressão nos toca uma responsabilidade grandiosa quando aquele que se diz, eu sou espírita. Então, vejamos o que é um espírita, levando em consideração o compromisso que ele tem com a doutrina. Então, o espiritismo é uma doutrina não criada por um elemento, mas sim criada por um grupo de espíritos sob a orientação de Jesus, o nosso mestre, para levar à humanidade aquilo que era imprescindível, ou melhor, que é imprescindível para o seu melhoramento, o seu crescimento. Qual o propósito do homem sobre a Terra? Se melhorar, ser dia a dia melhor, para retornar à vida espiritual com a sua consciência livre daquilo que se comprometeu em realizar na experiência reencarnatória que foi concedida pelo Pai. Então, o Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores, sob a égide de Jesus Cristo. Está acima das ideias e interesses imediatistas da humanidade. Isso que é o Espiritismo. Nós, pela história religiosa, nós temos o conhecimento que Deus fez 3 revelações à humanidade. A primeira foi através de Moisés, quando Moisés conseguiu retirar o povo hebreu do jugo egípcio, trazendo a liberdade, trouxe toda uma informação no que diz respeito a Deus único. Mas Moisés plantou naquelas pessoas o sentimento de justiça. Errou, vai pagar. Até eu tenho um modo de brincar com os nossos irmãos, é olho por olho, dente por dente. Em algum tempo, toda a humanidade seria cega e banguela. Mas não é esse o propósito de Deus verdadeiramente para conosco.
veio Jesus, e ele foi bem expressivo em dizer: não vim para destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Não a lei de Moisés, mas a lei de Deus, a lei divina, essa lei que é cercada de amor e misericórdia. Mas como o povo daquela época não possuía uma base moral suficiente para entender, ele disse: não lhes disse tudo, mas pedirei ao meu Pai que vos enviará outro consolador para restaurar tudo que tenho ensinado e ficar convosco para todo sempre. Aí veio, no século XIX, a terceira revelação, através dos espíritos orientados pelo Cristo, codificado por Allan Kardec. Allan Kardec pensou tudo que havia de importante no Evangelho de Jesus, nas Escrituras em geral, e trouxe aquelas questões imprescindíveis para nos orientar. A doutrina de orientação, a doutrina espírita. Então, os movimentos espíritas, dependente do livre-arbítrio e das interpretações dos homens, podem se enganar e enveredar pelos caminhos indesejáveis e assim desfazer a realidade revelada pelo Consolador prometido por Jesus. Nós já ouvimos, não sei se todos já ouviram, dizer que a doutrina espírita está um pouquinho desfasada. Moisés, ou melhor, Allan Kardec já está ultrapassado. Você lê do engano uma pessoa que pensa desse jeito. O que não está ali é para ser acrescentado. E não dizer que Moisés, ou melhor, que Kardec está ultrapassado. Não, não é isso. Nós temos que absorver o que possa ser tocado pela nossa razão. Então, é sempre imprescindível, é sempre necessário implantar aquele ensinamento do Cristo. Orai e vigiai, frente aos nossos procedimentos. Por isso que é importante o compromisso moral de ver o que ensina a doutrina. Se nós fizermos uma análise minuciosa, nós vamos ver que apenas muda os termos daquilo que Jesus ensinou. Todos nos lembramos daquela questão em que Kardec faz qual foi o tipo que mais elevado que Deus ofereceu à humanidade como modelo de guia. E a resposta foi apenas uma palavra: Jesus. Jesus é modelo e guia da humanidade terrena, não é num grupo social, mas da humanidade inteira. Então, o entendimento do estudioso da doutrina deve ser feito passando pelo crivo da razão, como Kardec ensina. Tudo deve passar pelo crivo da razão. Uma expressão dita por um espírito, por mais respeitável que ele seja, nós temos que analisar e ver se aquilo correspondente ao que a doutrina nos oferece como ensinamento. Desculpe, gente, tem muitos bichinhos aí, qualquer alteração no quintal, eles saem latindo para todo jeito. Tem um gatinho que atravessa o telhado, qualquer palavra do vizinho, isso tudo aí. Me perdoe, mas eu não posso evitar isso. Então, nem sempre o entendimento humano consegue perceber a beleza e a profundidade da mensagem espírita em sua íntegra. Por que isso? Porque ainda nós estamos engateando na evolução. Somos ainda espíritos muito longe
do entendimento que nós gostaríamos de possuir. Por isso é que nós precisamos de instrução, de orientação. É aquele, calma, vamos estudar Kardec, vamos estudar os livros complementares da doutrina, André Luiz, Emanuel, Ivone Pereira, Raul Teixeira, e outros colaboradores de uma grandeza muito elevada, que estão aí com o propósito de nos ajudar o entendimento da doutrina. Porque sem o estudo, o espírita não consegue entender a doutrina. Assistir uma palestra simplesmente não diz respeito praticamente nada. Pode levá-lo a meditar num determinado assunto onde foi tocado na doutrina, mas ensiná-lo não consegue. Ele tem que se debruçar aos livros e estudar. Havendo dúvida, pedir a colaboração de alguém com maior entendimento da doutrina. Então, a vibração de pensamento da sociedade é o somatório do pensamento dos seus componentes. Então, não tem como fugir essa realidade. O que acontece na sociedade? Se juntam vários homens e constitui uma comunidade social. Então, dos pensamentos procedem às atitudes e às ações e levam consequências felizes ou dolorosas. As minhas escolhas diz respeito ao que eu vou passar em seguida. Aí está a lei de causa e efeito. Nós somos mergulhados nesse propósito. A lei divina, a lei de causa e efeito está escrita em nossas consciências. Aquelas 10 leis importantes que nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos são as diretrizes para o nosso procedimento. E se nós buscarmos entender e, sobretudo, agir segundo os seus ensinamentos, é muito provável que nós tenhamos sucesso nos desafios que são colocados à nossa frente. Somos seres imortais e perfectíveis. Não que iremos atingir a perfeição, jamais, porque a perfeição só Deus, mas iremos atingir um grau de entendimento que a doutrina espírita chama de espírito puro, e é o nosso propósito chegar até lá. Não foi por acaso que Jesus menciona aquela frase que merece interpretação inteligente. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais. Isso aí, ninguém pode se dizer Deus. Mas o que é filho de Deus é espírito destinado à pureza espiritual. Então, dos pensamentos ocorrem, ou melhor, sucedem as nossas atitudes. E as nossas atitudes demonstram a nossa capacidade de escolha. Estamos aí, como já disse, diante da lei divina, ação e reação, ou lei de causa e efeito. Isso por quê? Porque precisamos da experiência para conquistar o aprendizado. Sem isso, não nos será possível. O compromisso moral é fazer o melhor da nossa capacidade. Então, o atual estágio que o homem atravessa nos mostra essa realidade. São registrados fatos que somente a atual inferioridade moral do planeta justificaria. Quanta coisa bárbara que a gente vê. Procedimentos, nossa, isso é procedimento animalesco.
Não, é inferioridade. Por isso é que Jesus, no seu ponto máximo de sofrimento na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, a lógica da doutrina espírita nos mostra essa realidade. E, ainda que nós passemos por dificuldade, ela nos esclarece, nos dá o consolo, como naquela frase dita por Chico Xavier: tudo passará, os sofrimentos passarão, as dificuldades passarão, porque elas são um mecanismo de nós nos elevarmos, nos tornarmos cada vez mais puro, mais perfeito nas nossas atitudes. A situação da qual esses fatos infelizes deixarão gradativamente de se repetir, porque a nossa sabedoria moral vai nos direcionar a escolhas coerentes com os ensinamentos da doutrina. Agora, a continuidade familiar, quando procuramos qualquer segmento religioso, nós fazemos impulsionado por necessidades especiais, dores, curiosidade, enfim, vários elementos nos levam à religião. Alguns deixam tudo de lado, chegam até a dizer: não acredito que exista um Deus. O problema não é nosso, é dele, mas haverá um tempo em que ele vai se esclarecer o bastante e vai tomar um rumo religioso. Muito raramente, nós aderimos às comunidades religiosas por absoluta simpatia ou para satisfazer nossa expectativa. Quase constantemente é levado pela dor. Quase constantemente nós somos levados a aceitar uma religião pela dor. Para atingir o objetivo que Deus nos destinou, a felicidade plena, é indispensável que nós venhamos a cumprir com zelo, com acerto, as suas leis. Aquelas leis que, segundo os mensageiros informaram a Kardec, a lei divina está escrita em nossa consciência. E isso somente ocorrerá quando nós cumprirmos os ensinamentos morais que o Cristo nos ofereceu. Seremos felizes? Sim, um dia. Mas quando? Quando nós estabelecermos uma harmonia com as leis do Criador dentro de nós. Não é o meu irmão que tem que trabalhar por mim. Não é o meu pai que tem que fazer por mim. Não é o meu mentor espiritual que tem que fazer por mim. Eles nos inspiram, eles nos dão direção para ser seguida, mas a ação compete a nós. Isso no nosso dia a dia, enquanto profissionais, nós, de qualquer classe, nós não aceitamos, nós não cumprimos de antemão as regras profissionais. Qual profissional, vamos supor medicina, qual o médico que não acata as normas do Conselho de Medicina? Ele aceita e trabalha em cima daquilo. Ele se prepara intelectualmente em tudo que lhe é exigido para o seu exercício correto. E não, fazendo isso, ele vai passar pela pena da justiça. No clube social, nós nos obedecemos às normas de funcionamento do clube social que abraçamos, porque se nós não fizermos isso, nós somos convidados a se retirar.
Na empresa em que trabalhamos, nós acatamos o regimento interno da empresa. Se não acatamos, rua. Não é assim que se processa? Na comunidade que habitamos, nós temos que obedecer aos costumes. Se não observarmos os costumes, nós somos conduzidos à justiça. Enfim, tudo que atuamos, não ousamos desobedecer a nenhuma norma, sob pena de sermos punidos, de sermos responsabilizados pela nossa atitude. E não é diferente na doutrina espírita, não é diferente em nenhuma religião, pois é a lei divina em ação. E nós temos que entender que, se não cumprirmos essa lei, vamos ser responsabilizados. Está no Livro dos Espíritos, sempre que nos afastamos da lei divina, passamos por experiência dolorosa. Quando se trata de religião, muitos, mas muitos de nós, eu diria até a maioria, achamos tão difícil seguir as lições de Jesus, as quais foram propostas com inigualável brandura e amor. Quando ele diz, ama o teu inimigo, aí nós dizemos, não, não dá. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Mas aí que está a grandeza. Perdoa aquele que te prejudica. Ele falou isso. Quando ele na cruz, passando pelas dores mais humilhantes, ele, Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. E é assim que nós temos que proceder, imitar Jesus, imitar no limite da nossa capacidade. Claro, eu não vou, hoje, do jeito que eu sou, poder fazer o que ele diz, dar a outra face quando bater numa delas. Ainda não tenho essa capacidade, mas eu preciso lutar para isso. Se eu não conquistar esses valores, eu estarei fora do entendimento espírita. O entendimento espírita diz: não vou levar flores para o meu inimigo, mas é não pensar mal para ele, não desejar nenhuma atitude desagradável para ele. É assim que a doutrina nos ensina. Nós temos que ver as lições. Houve um clique aqui na minha. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá? Deu um probleminha aqui. As lições são perenes e atuais, as lições espíritas, porque enaltece o amor infinito dispensado por Deus a todos nós. Deus se compromete, ou melhor, ele nos deseja felizes, felizes no ponto mais elevado do termo. Ele nos quer grandiosos espíritos, ou seja, espíritos puros. Mas isso depende de nós cumprirmos as nossas atribuições. Deus não nos castiga, Deus não nos pune, Deus nos oferece as oportunidades de nos reeducarmos, de refazermos as nossas jornadas incorretas. Fala-nos das consequências dos nossos atos e diz que cada um receberá segundo as próprias obras. Isso aí foi trazido por Jesus. Deus esclarece o homem através do próprio homem. Quem nos esclareceu mais? Foi Jesus. Quem lembra os esclarecimentos de Jesus? Allan Kardec. É necessário
cultivarmos esses ensinamentos para que nós tenhamos a possibilidade, através dos tempos, de atingir o quanto possível a pureza autorizada pelo nosso Criador, o nosso engrandecimento moral. Como nos disse um amigo, isso aí é coisa do meu relacionamento. Ele já está desencarnado, mas ele dizia: Deus nos ama com tanta grandeza que nos dispensa cuidados especiais como se cada um de nós fosse seu filho único. É importante nós meditarmos sobre as lições da doutrina. Imagina, todos que são pais, como é que amam seus filhos? Isso considerando a inferioridade que ainda carregamos. Imagina Deus. Nós não temos nem ideia da grandeza de Deus. Portanto, ninguém pode se apresentar sob quaisquer privilégio, pois isso afastaria da lei de justiça de Deus. Nós somos tratados, desde o átomo simples até o arcanjo, com a mesma intensidade de amor. Se nós buscarmos o livro dos Espíritos, essa frase é trecho de uma resposta da questão, desculpe, não tenho certeza, 540. Depois vocês procurem, por favor, do livro dos Espíritos. Então, o cristão, para ser coerente, precisa ter compromisso moral, compatível com as lições do Cristo. Para se esforçar sinceramente para isso, ele necessita se debruçar ao estudo. Um livro de André Luiz, Conduta Espírita, a psicografia de Valdo Vieira, sugere, de acordo com a doutrina, algumas propostas. Eu copiei algumas. O comportamento do espírita é a expressão dos seguidores do Cristo. Não podia ser diferente. O espírita tudo faz para se melhorar, domando em si o que lhe pese a elevação espiritual. O espírita tem conduta equilibrada, buscando os melhores exemplos a seguir e a oferecer. Se faz protetor do patrimônio público. Ah, isso não é meu, que se dane. Não, não é por aí. Zela pelo bem comum. O espírita colabora com a proteção da natureza, a fauna e a flora. Isso aí nós temos que entender, quando ele está falando em espírita, é aquele que mais se debruça ao entendimento da doutrina e a cumprir com responsabilidade aquilo que lhe cabe. O espírita respeita os direitos alheios antes de defender os seus próprios direitos. O espírita faz o melhor que pode pelo bem-estar do seu semelhante. O espírita age com respeito e educação, sem exigir urbanidade de ninguém. O espírita busca discrição em todos os seus atos. É como Jesus disse, que a mão esquerda não saiba o que deu à direita. O espírita se afasta da maledicência e, quando tem necessidade de se referir a alguém, fala somente o indispensável, evitando mencionar qualquer assunto que o possa depreciar. O espírita se mostra alegre, sem se aproximar do ridículo.
O espírita exerce com zelo e boa vontade a profissão que abraçou, buscando sempre se aprimorar naquilo que faz. Estende aos companheiros de trabalho toda a colaboração que pode, independente de ser ou não solicitado. O espírita sabe que tem responsabilidade que transcendem a vida material. E o lugar ocupado na sociedade é transitório. Eu não vim aqui como turista, eu vim aqui com o propósito de nos melhorarmos moralmente e retornar à pátria espiritual com algum grau de elevação. O espírita pensa que deverá prestar contas do papel que tenha exercido. E é assim verdadeiramente que ocorre. Eu recebi uma atribuição, vou prestar conta dessa atribuição. O espírita vê os governantes como que têm pesadas responsabilidades na condição dos seus cargos e encargos, e lamenta intimamente aqueles seus erros, orando a Deus pelos seus acertos, sabendo que poderia estar no lugar dele. O espírita observa com rigor o cumprimento das obrigações de cidadão. Não aceita acordos que possam ferir os interesses de alguém ou de contrariar a justiça. O espírita comparece ao centro espírita observando a codificação de Allan Kardec, sempre pronto a oferecer a sua colaboração, o seu concurso nas tarefas da casa. Não importa. Varrer o pátio, varrer, arrumar as cadeiras. Mas eu sou doutorado, eu sou pós-doutorado. Não importa. Você é um espírita. E espírita, a categoria dele é moral. O espírita tem procedimento condizente com os ensinamentos do Cristo. E tem um procedimento social coerente com aquilo que observa. Não se pode admitir ser correto no centro espírita e ter comportamento inconfessável na família ou na sociedade. Seria uma mentira interior. Eu sou bonzinho na casa espírita. Sou bonzinho no meio espírita. Aí, quando eu chego em casa, trato mal meus filhos, trato mal minha esposa. Na sociedade, o indivíduo passa por mim. O que é que está me olhando? Vai me tirar para dançar? E dando aquelas marretadas no meio aonde habita. Ele gosta de ser solidário e caridoso no centro espírita, mas é indiferente na família, na sociedade. Alguém chega, será que pode me dar uma moedinha para eu comprar um pão? Vai trabalhar, rapaz. Está pensando que eu estou aí para sustentar vagabundo? É essa a atitude de alguns espíritas. Ele é educado, gentil no centro espírita, e é grosseiro e detestável na família e na sociedade. Eu trato meu irmão dentro do centro espírita. Que alegria te ver e abraço. Aí chego em casa, dou aquelas raquetadas em todos aqueles que são os meus parentes. Que espírito eu sou? Que compromisso moral eu tenho com aqueles que fazem parte da minha jornada evolutiva? Nós não estamos num lugar por acaso. Ser dinâmico,
prestativo no centro espírita. E ser omisso na família, na sociedade, que espírita sou eu? A quem eu devo prestar conta? Claro, a minha consciência. Eu aceito um convite para fazer um trabalho dentro da casa. Ah, infelizmente eu não vou poder, porque nesse dia ou nessa hora eu tenho um compromisso tal, vou ter dificuldade. Por quê? Será que ele não pode dispensar um pouco mais de dignidade, se apresentar voluntariamente e fazer isso com o coração? E repetir isso dentro de casa, e repetir isso no meio social. Todos temos fragilidades, não existe ninguém que não cometa erro. Não foi por acaso que Jesus contou, participou da, da mulher adúltera, a passagem da mulher adúltera, em que ele escrevia na areia os erros daquelas pessoas que estavam ali, e quando foi indagado, o que é que o senhor acha? Nós vamos ou não vamos cumprir a lei de Moisés, que deve apedrejar a mulher adúltera? É só a mulher que é adúltera? E Jesus, com aquela brandura, diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E foram saindo os mais velhos, depois os mais novos. E a conversa que ele tem finaliza com a mulher adulta. Ninguém te. Onde estão aqueles que te condenavam? Não, se for, eu também não vou te condenar. Mas vai, não voltes a pecar, para que algo pior não te ocorra. Isso, o que importa é analisar a mensagem em sua grandeza. Somos falíveis. Nenhum de nós, pelo menos no patamar evolutivo que nós nos encontramos nesse planeta de provas e expiações, pode se dizer: ah, eu não erro. Já é um erro pensar assim. Nós somos falíveis porque ainda somos necessitados de esclarecimento, de purificação. E a doutrina está aí com esse objetivo: nos orientar, nos mostrar o caminho certo, nos, nos colocar energias que nos faça crescer. Quando a gente está cercado por dificuldades, nesses momentos, são os momentos de parar para analisar. Por que, Senhor, que eu passo por essa experiência? E a resposta dos amigos espirituais virá em nossa consciência, em algum ponto da nossa jornada, num passado recente ou num passado remoto, nós contrariamos a lei divina. Está escrito no Evangelho, melhor, está escrito no Livro dos Espíritos. Sempre que nós contrariamos a lei do Criador, nós passamos por um momento de dificuldade, de dor, de agonia. Não é como castigo, porque Deus não nos castiga. É sim como oportunidade de meditar sobre aquelas dificuldades que estamos experimentando. E um dia nos será proposto, cada dia será proposto novas experiências para o nosso engrandecimento. Jesus nos trouxe os ensinamentos de Deus como prova do seu amor infinito por todos nós. Ele é o modelo e guia, como já mencionamos. É o modelo e guia da humanidade. Amar o semelhante. Amar seu semelhante como a si mesmo.
E Deus está acima de tudo. Nós temos que iniciar essa meditação e fazê-la diariamente. Somos destinados à felicidade plena, mas o trabalho de construção dessa felicidade é responsabilidade nossa. Nenhum guia espiritual vai fazer isso para nós. Essa história que Jesus vai nos carregar no colo é uma metáfora, é uma forma fantasiosa de explicar o amor que Jesus dispensa a todos nós. Jesus deu o exemplo de humildade e confiança em Deus, tornando-se modelo e guia, como diz a doutrina, para nos permitir imitar os seus passos, permitir nos aprofundarmos ao estudo da doutrina. Nenhuma doutrina esclarece, é melhor que a outra, esclarece mais ou menos que a outra. O que importa é o desejo sincero do seu seguidor. Mas a doutrina espírita nos amplia esse horizonte sem nenhuma alegoria, sem nenhuma fantasia. Aí que entra a grandeza da doutrina espírita. Jesus disse que o caminho da verdade e da vida são os ensinamentos e que ninguém chegará ao Pai se não os obedecer. Essa é a linguagem que nós colocamos naquela frase dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quis dizer isso. O caminho da verdade e da vida são os seus ensinamentos. E que ninguém chegará ao Pai se não os obedecer. Como é que eu vou chegar na igreja, não no templo, no centro espírita, enfim, aonde meu credo religioso me levar, se eu não sigo a lição com a grandeza do líder? É nesse propósito que a doutrina espírita se identifica. Jesus nos falou através de parábolas, porque eles não podiam explicar em plenitude, porque eles não entenderiam, mesmo porque ele afirmou que ainda estávamos muito longe da preparação necessária. Ele nos prometeu o Consolador, a doutrina espírita, para estabelecer uma corrente íntima conosco, até que estivéssemos espiritualmente livres das nossas dificuldades morais. E o nosso grande codificador vem e nos ofereceu os ensinamentos de Jesus, destituído de qualquer alegoria, enfatizando a transformação moral, a caridade e o amor em toda a sua expressão. Dizer que é fácil? Não. Mas que é possível? Sim. Depende da nossa vontade, do nosso desejo sincero de fazer a nossa mudança íntima. É o compromisso que nós temos conosco e com a nossa doutrina. Bem, meus irmãos, nós temos 20h53. Eu deixar esses momentos para quem desejar fazer alguma pergunta. Se eu não tiver condições de responder agora, eu vou buscar na codificação aquilo
que seja necessário dizer. Por favor, alguém quer se manifestar? Acrescentar alguma coisa? Algo que eu não tenha dito, que precisava ser dito? Não? Então eu agradeço a oportunidade de coração de estar aqui. Me perdoe as minhas dificuldades, às vezes, de mencionar algo, porque a doutrina é grandiosa, está além da minha capacidade de entendimento. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.